Boa noite, nossos amigos e demais companheiros de estudos da ciência, da filosofia e da religião do Espiritismo. Hoje, dia 5 de janeiro de 2021, voltamos a apresentar o programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E hoje gostaríamos de conversar acerca de 3 perguntas, comentá-las e responder, que nós verificamos em nosso e-mail de um senhor que é interessado nos estudos do Espiritismo. E ele nos faz algumas perguntas que nós iremos responder dentro dos conhecimentos do Espiritismo. Mas antes gostaríamos de exibir, para os que não conhecem, a revista Espírita Nova Era, Novo Mundo, que é uma publicação da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, com estes temas, que esta revista pode ser lida pelo Facebook do redator da revista, que é Severino Barbosa. E nesta revista, nesta edição, apenas para informação aos que não conhecem a obra, e que para despertar o interesse pela leitura desta revista, ela apresenta aqui artigos de Allan Kardec, Os Desertores do Espiritismo, um artigo longo de Allan Kardec. E também aqui uma mensagem do Espírito Emmanuel, recomendando que quem quiser conhecer o Espiritismo, deve conhecer as obras de Allan Kardec, analisar Kardec, conforme o Espírito diz aqui, meditar Kardec, estudar Kardec, para se conhecer o que é o Espiritismo, que é, ao mesmo tempo, ciência, filosofia e religião. Nós encontraremos esses assuntos aqui. E para complemento de estudo, o próprio Allan Kardec, na revista Espírita, criada por ele, fundada por Allan Kardec, ele recomenda que quem quiser um estudo mais profundo da Bíblia, um estudo minudenciado, que leia os 4 evangelhos do Sr. Rustem, que ele próprio recomendou, leu, desfrutou e recomendou aos espíritas sérios que gostam de investigar a ciência do Espiritismo, que leiam os 4 evangelhos de Rustem, que ele diz: conheça os evangelhos de Rustem, os espíritas sérios, conselho de Allan Kardec, os espíritas sérios devem consultar os 4 evangelhos de Rustem e tirar muito proveito. Allan Kardec, Revista Espírita, 1866, edição, ou os 12 volumes da revista, foram publicados e divulgados pela Federação Espírita Brasileira, e os 4 evangelhos de Rustem, que ele recomenda aos espíritas,
sério, que gosta de conhecer o Espiritismo e interpretar a Bíblia, também esses 4 volumes foram publicados pela editora da Federação Espírita Brasileira e que podem ser lidos através do Google. Apenas uma sugestão, coloca-se no Google, Portal da FEB, PDF, os Evangelhos de Rustem, e lá nós teremos grande proveito. E, em segundo lugar, gostaríamos também de exibir, para abrir o ano, outra edição, outra publicação da Sociedade, ou seja, da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, que é o Jornal Espírita Allan Kardec. Temos aqui que pode ser consultado, estudado pelo Facebook de Severino Barbosa, que é o redator e produtor do Jornal Espírita e da Revista Espírita Nova Era, Novo Mundo. E como nós sabemos, apenas para aditar mais alguns esclarecimentos, uma das bases do Espiritismo, todos nós sabemos que toda religião, toda filosofia tem as suas bases doutrinárias. E o Espiritismo tem como base fundamental o que? A existência de Deus. Depois, a existência do Espírito. Terceira base, a manifestação dos Espíritos, que provam que eles existem através das manifestações, das aparições. Os Espíritos aparecem nas casas e em todos os lugares. Que a imortalidade, vem provar a imortalidade da alma. A outra base do Espiritismo é a reencarnação. A outra base do Espiritismo é a lei do karma, que é conhecida também, que o Espiritismo chama de a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, a lei de semear e colher, atrelada à lei do karma, que nos traz de volta para resgatar as nossas dívidas e nos fazermos, depois do pagamento da dívida, nos fazermos crescer para Deus e nos tornarmos espíritos elevados, espíritos puros. Mas uma das bases do Espiritismo é a manifestação dos espíritos. Os espíritos se comunicam, sim. Se manifestam, sim. Mas eles se manifestam através de quem? Dos médiuns. Os médiuns são os celulares dos espíritos. Os espíritos se comunicam com os homens através do telefone da mediunidade. A mediunidade é um celular pelo qual os espíritos se comunicam com os homens aqui na Terra. Porque nós, os homens, também somos espíritos e os desencarnados se comunicam conosco. As comunicações dos espíritos, elas são taxadas pelas religiões como comunicação com o diabo, com o Satanás. Mas os espíritos desencarnados, eles não são diabo nem são Satanás, eles são as almas dos nossos mortos, nossos parentes, nossos amigos, que passaram para o mundo espiritual, nos precederam para a pátria espiritual, e eles se comunicam. Eles não são Satanás, eles não são demônios. E os espíritos se comunicam, apenas para esclarecimento, eles se comunicam de duas formas. Ou são evocados, chamados, convidados, ou então eles vêm espontaneamente, de livre e espontânea vontade. E de maneira que os espíritos, eles gostam de ser evocados, chamados,
convidados para trazer informações de lá, do mundo onde eles estão habitando, para nós, para tirarem de nós o medo da morte, mostrando que eles continuam vivos, que não morreram. E não existe nenhuma lei no universo que possa proibir que os espíritos se comuniquem. Se baixarem um decreto aqui na Terra proibindo que os médiuns evoquem ou se comuniquem com os espíritos, não vale para os espíritos, porque eles são invisíveis, estão ao nosso lado, que queiramos ou não, que acreditemos ou não, mas os espíritos estão sempre ao nosso lado. E a Bíblia é contra não. E nem a Bíblia fala que eles são Satanás, os demônios. Isso, essa conceituação é das crenças religiosas, dogmáticas, mas não da Bíblia. A Bíblia aprova a comunicação dos espíritos, a manifestação dos espíritos, aprova a mediunidade, que o próprio Moisés era médium. Os profetas, todos foram médiuns. Os apóstolos de Jesus, todos foram médiuns, e médiuns de cura. E uma das provas da manifestação dos espíritos foi no dia de Pentecostes, a festa dos judeus, em que, isso depois que Jesus foi para o Calvário, e então, nesse dia, que é o dia de Pentecostes, que é o dia universal de comemoração da mediunidade universal, o Espírito Santo, que não é de matéria, que é espírito, conforme a Bíblia, que não é o Satanás, que não é o diabo, e nem a Bíblia diz que é o diabo, o Espírito Santo. O Espírito Santo, que significa uma pleiade de espíritos superiores que assessoravam Jesus na divulgação do Evangelho e na divulgação do cristianismo, da Boa Nova, naquela época. Eles se comunicaram através dos apóstolos e se comunicaram com a comunidade, que havia muito mais de 5.000 pessoas falando, e os apóstolos falaram várias línguas, que todos ali entenderam, compreenderam as línguas dos apóstolos, e eles próprios não sabiam aquelas línguas todas, mas os espíritos se manifestaram através deles e falaram todas as línguas dos povos que estavam ali presentes. A Bíblia apresenta como demônio? Não. Apresenta o fenômeno provocado por Satanás? Não. Esse dia ficou na humanidade como o Dia Mundial da Mediunidade, porque a mediunidade é uma das forças da natureza. E os espíritos, que também são uma das forças da natureza, eles se comunicam através da mediunidade, que é o telefone, o celular, pelo qual os mortos se comunicam com os vivos. E aqui Allan Kardec, apenas para esclarecimento nosso, Allan Kardec, falando da manifestação dos espíritos, diz que, e apresenta que está na Bíblia, não é? Jesus, que convidou os 3 apóstolos, Pedro, Tiago e seu irmão João. E os 3 foram convidados por Jesus para o Monte Tabor. E lá Jesus, sem evocar, sem convidar, os espíritos vieram espontaneamente. Os espíritos de Moisés e Elias, que viveram, foram os profetas que viveram há quase 1000 anos, ou mais de 1000 anos antes de Jesus. E Jesus se comunicou com eles, dialogou com eles, na presença da testemunha maior, que é a própria natureza. A natureza foi a testemunha, que a comunicação, o diálogo de Jesus com esses espíritos,
foi no Monte Tabor, na presença da natureza, e como testemunha os 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, e as Escrituras Sagradas. Não dizem que foi o Satanás, não dizem que foi o demônio, nada disso. É uma manifestação natural dos apóstolos, Moisés e, aliás, dos profetas Moisés e Elias, os grandes profetas do Velho Testamento. E Allan Kardec diz aqui, mais, e se diz aos homens, quem é que diz? As religiões, não é a Bíblia. A Bíblia mostra a manifestação dos mortos, e não diz que é o Satanás. Mas as crenças religiosas dogmáticas, elas dizem, não chameis os espíritos, não chameis, eles são os diabos. Aí Kardec diz, num artigo que você pode ler neste jornal, aqui, que está à disposição no Facebook. E Allan Kardec complementa o raciocínio. Providência inútil. É uma providência de proibição dos espíritos, é uma proibição inútil. Porquanto, mesmo que se proíba aos homens de se comunicarem com os espíritos, não se impedirá, não há lei que proíba, que os espíritos venham espontaneamente, porque eles estão ao nosso lado, e eles venham aos homens se comunicarem e tirar a lâmpada de debaixo do alqueire, quer dizer, mostrar à humanidade a imortalidade da alma, que os espíritos dos mortos estão vivos, e que eles não são os demônios, e nem são os diabos. Seria o mesmo que admitir que o nosso pai, a nossa mãe, as pessoas que amamos, que se comunicam conosco, seja o diabo ou seja o Satanás. E de modo que nós encontramos esta matéria neste livro, neste jornal espírita Allan Kardec. E de maneira que nós, como tomamos o tempo todo inteiro para fazer a divulgação aqui dessas 2 publicações da Associação Espírita Bezerra de Menezes, nós encerramos aqui por hoje o nosso programa Encontro com o Espiritismo, e voltaremos no próximo programa para as devidas respostas às perguntas do nosso irmão que tem interesse nos estudos do Espiritismo. Muita paz para todos e até o próximo programa Encontro com o Espiritismo. Muita paz para todos.